Pai, te amamos mais do que as coisas, te amamos mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer conquista humana. Queremos, Pai, falar desse amor que um dia mudou a nossa vida e hoje nos capacita a te amar com tudo aquilo que somos. Oh, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Pai. Eu te amo mais que tudo, Pai. Oh, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Pai. E é por isso que nós consagramos mesmo toda a nossa vida ao Senhor, porque nós te amamos. Nós te damos a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos recursos, o nosso futuro. Oh, Pai, eu te amo. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos te amar como consequência do seu amor que nos encontrou e nos tocou, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos mesmo. Amém, queridos. Como é bom saber que Ele nos ama, não é verdade? E esse amor é a essência de todas as coisas. Eu lembro de uma vez, um tempo atrás, né, ainda jovenzinho, né, pequenininho ali crescendo, né, meus 15, 16, eu olhei para um pregador e eu falei assim: caramba, ele vai pregar sobre João 3,16 de novo, né? Eu lembro que na hora que eu ouvi, né, eu ouvi Deus falando comigo. Então, Leandro, na hora que você entender a grandeza do que significa João 3,16, da sua vida vai mudar. E eu não entendi muito bem aquilo que Deus estava querendo dizer, querido. E naquela semana, né, Deus começou a falar ao meu coração, obrigado. E eu comecei, querido, a entender que porque Ele me ama, Ele me supre. Porque Ele me ama, Ele me envolve com saúde. Porque Ele me ama, Ele me protege. Porque Ele me ama, Ele não me deixa sozinho. Porque Ele me ama, Ele tem sonhos grandes acerca da minha vida. Sabe, querido, e quando essa compreensão acerca do amor dEle começou a tomar conta do meu coração, eu falei: Pai, me perdoa, porque tudo que eu preciso é saber meditar sobre a grandeza do seu amor para comigo. Sabe, querido, quando você cantava essas verdades falando sobre o quanto Ele te ama, querido, o seu coração estava sendo cheio de um sentimento de proteção, de provisão, de segurança, de paz. Ei, porque Ele te ama, o seu futuro é maravilhoso. Porque Ele te ama, ainda que se levantem tudo e todos contra você, querido. Oh, Deus que trabalhou desde a criação do mundo vai continuar a trabalhando para mudar e tocar a sua vida. Amém, querido? Quando tudo parecer que vai acabar, quando tudo parecer que não tem mais, querido, formas de dar certo, lembrei, Ele me ama. E se Ele me ama, tá tudo bem. Se Ele me ama, o futuro dos meus filhos é brilhante. Se Ele me ama, tudo aquilo que Ele colocou no meu coração vai acontecer. Mas não tem recurso, tá tudo bem, porque Ele é o dono do ouro, da prata. Não tem capacitação, tá tudo bem, porque a graça manifesta habilidade. Amém, querido? Então esteja sempre consciente do amor, querido, de Deus para com a sua vida, e todo o resto da sua história vai ser afetado. Amém? Boa noite, que alegria estar aqui com cada um de vocês. Eu tenho certeza que você fez a melhor escolha em estar aqui, né? Agora já à noite, no início de tarde, no nosso culto das 18. Continue com expectativa, porque Deus vai falar com você e comigo. Amém? Sente no seu lugar, querido. Não tem como eu não começar agradecendo, né, por todo o carinho, né, por toda a surpresa quando a gente chegou e viu a igreja ali cheia de balões, né? Kelly ama balões, né? Bolinho e todas as coisas para celebrar o nosso aniversário, né? Ontem foi aniversário da Kelly, o meu aniversário é terça-feira, né? E o pessoal preparou com tanto carinho. Gente, obrigado, sem palavras para agradecer. No culto de manhã, né, o pessoal já fez uma homenagem a gente, como a gente é extremamente grato por Deus ter nos mandado para esse lugar. Vocês são na nossa família, amém, querido? E como família nós vamos crescer e avançar no nome de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Deus colocou algo no meu coração e a gente vai seguir dentro daquilo que Deus falou comigo. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que já mudou de casa? Alguém aqui já mudou de casa?
Talvez fale, pastor, desde que eu estou casado, eu moro na mesma casa, mas você saiu da casa dos seus pais e foi para um lugar, ou talvez se você não mudou de casa, você já deve ter feito uma faxina grande na sua casa, e nas duas situações vai se aplicar, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu lembro que quando eu fui mudar de casa, né, a gente morou no nosso apartamento ali durante praticamente 10 anos, desde o dia que a gente casou. Nós estamos com 11 anos de casado, né? Agora mês que vem completa um ano que a gente está morando na casa que a gente mora. E, cara, querido, eu não sabia que cabia tanta tranqueira em um apartamento de 64 metros quadrados. Eu sei que quando a gente foi mudar, obrigado, Lari, pode ir lá, depois você volta aí, né? Eu não sabia que cabia tanta coisa, porque eu colocava na caixa e eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu tenho isso. Aí, nossa, eu não acredito que eu ainda guardo isso que é quebrado. Querido, eu olhando para aquelas coisas, né, eu levei tudo para casa, e eu cheguei à conclusão que, sem perceber, eu estava guardando um monte de tranqueira. Quem aí, querido, sabe do que eu estou dizendo? Quem aqui já passou por isso também? Aí você vai no guarda-roupa falando, nossa, não acredito que essa roupa ainda está fazendo aqui. Aí se você mora numa casa e tem um quarto da bagunça, meu Deus, deve ter até gente morando lá e você nem sabe, né? Eu falo para você que é um negócio, né? Porque a nossa vida é assim. Como indivíduos nós temos a habilidade de acumular, trazer, manter, guardar coisas da nossa vida que nós não deveríamos guardar. Vou falar de novo para você. Sem perceber, você, querido, pode ao longo da sua vida estar se acostumando a viver com coisas que você não deveria se acostumar. Pode ser que nessa longa estrada da vida, querido, você tem trazido coisas, tem permitido que algumas coisas entrem na sua vida e façam parte da sua história, e quando você menos espera, essas coisas ruins, quebradas, coisas que não deveriam estar com você, elas podem estar minando ou roubando o futuro brilhante que Deus tem para a sua vida. Então hoje, querido, eu quero que você abra de fato o seu coração para parar tudo, para pensar sobre algumas coisas, para jogar algumas outras fora, para organizar o que tem que ser organizado, para avançar para o futuro que Deus tem para você. E eu queria que você fosse comigo para Jonas, porque quando Deus trouxe no meu coração que eu tinha que pregar, eu não tinha nem ideia de como falar. Às vezes vem alguns temas no meu coração, e com 2 minutos eu vou lá, pego os versículos e está tudo bem. Mas tem vezes que Deus quer falar algo e eu fico, meu Deus, como é que a gente vai chegar nesse entendimento? Como é que a gente vai construir aquilo que o Senhor quer falar? E eu creio, querido, que você vai ser grandemente edificado por isso. Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1, ele diz assim, ó: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo até Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pela sua passagem e desceu para dentro dele para ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor então lançou sobre o mar um grande vento, e fez o mar então passar por uma grande tempestade, de modo que o navio estava prestes a se despedaçar. Você acha que esse negócio que ele estava fraco ou estava forte? Para despedaçar o navio, o problema aqui devia estar complicado mesmo. E aí olha que interessante, verso 5: Então os marinheiros começaram a ficar apavorados, e clamavam cada um ao seu Deus, né? Na hora, cada um clama aquilo que acredita, né? Porque ninguém quer morrer. E aí olha que engraçado, diz assim: E todos eles começaram a jogar no mar a carga que estava dentro do navio, para aliviar o navio. Gente, segura aí, não fecha comigo, mas olha que interessante. Estavam ali de repente em uma viagem que era costumeira para eles. Os marinheiros estavam acostumados com aquele mar, estavam acostumados com aquela rota, mas de repente, querido, algo diferente acontece. Um problema se levanta que eles não estavam esperando.
eles tinham a pretensão de sair e ir até o seu destino, para Tarsis, mas algo acontece, e de uma forma, querido, rápida, o medo toma conta do coração deles, e quando o medo toma conta, eles começam a agir de forma automática, eles começam a fazer aquilo que todo mundo faria nessa condição, que é aliviar o peso do navio, para que o navio tivesse mais chances de não naufragar. Eu tenho certeza que você já viu isso em muitos filmes, as pessoas jogando as coisas, não é? Aliviando o peso, mas quando a gente continua a ler, nós vamos ver que não tinha necessidade de jogar as coisas no mar. Deixa eu falar uma coisa para você desde aqui, algumas atitudes que são automáticas, e todo mundo tem diante das situações, nem sempre são as atitudes que você tem que ter. Nós não podemos viver uma vida, gente, de uma forma que nós vamos agir como todo mundo, porque nem sempre aquilo que todo mundo faz vai servir para a nossa vida. É por isso que eu e você precisamos entender que viver no automático não é coisa de crente. Crente é guiado pelo Espírito. Crente o tempo todo, ele olha as situações, e quando um problema se levanta, ele não sai a fazer o que todo mundo faz. Ele para, ora, pensa, busca uma inspiração de Deus, e ainda que a direção seja fazer algo que ninguém fez, ele faz, porque ele sabe que uma direção vinda da parte do Senhor é tudo que nós precisamos para mudar as circunstâncias, amém? E ele continua, querido, a dizer: Jonas, porém, estava no porão do navio, estava deitado e dormia em sono profundo. Enquanto todo mundo estava desesperado, estava lá o Jonas, o nosso lindão aqui, dormindo. Verso de número 6, ele diz: o mestre então do navio se chegou até Jonas e disse: o que você está fazendo, menino? Por que você dorme? Levanta e começa a clamar ao seu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então dizia cada um ao seu companheiro: vinde, vamos lançar sorte para ver qual é a causa desse mal que nos sobreveio. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora qual é a causa, por que esse mal está nos vindo? A culpa é sua? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? E respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha assim declarado. Jonas tinha contado. Verso 11: ainda lhe perguntaram: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Para que mais uma vez o mar se torne calmo. Respondeu então ele: levantai e lançai-me no mar, e o mar então vai se aquietar, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio grande tempestade. Verso 13: entretanto os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas nada podiam fazer, porque o mar estava muito bravo, e cada vez mais ia contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, Senhor, para que não pereçamos por causa da vida desse homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Então foram até Jonas, o lançaram no mar, e o mar cessou com sua fúria. Gente, olha que interessante, de repente estava lá um dia normal, os marinheiros de uma forma normal, eles pegam e começam ali a sua viagem, mas Jonas, que estava fazendo algo errado, Jonas que estava fugindo da presença do Senhor, desobedecendo o Senhor, entra naquele barco. E olha que coisa engraçada, de repente eles começam a tentar agir de uma forma, eles tentam a fazer de uma forma natural, para que eles pudessem ali ter a sua vida poupada, mas eles descobrem que eles não poderiam fazer o que talvez em outras vezes eles fizeram. Dessa vez eles tinham que ter uma direção específica. E qual era a direção específica? Era jogar fora do barco um homem. Você pode olhar e pode falar assim: pastor, que loucura é essa? Talvez você pode olhar e falar: o que é que você está querendo dizer? Sabe, querido, talvez o meu barco e o seu barco esteja naufragando,
Porque nós precisamos a tempo ter tomado algumas decisões difíceis, de jogar algumas coisas fora da nossa vida, mas porque as decisões são difíceis, nós não temos tomado. Mas sabe o que acontece? Quando você não faz o que você tem que fazer, você começa, querido, a sofrer aquilo que você não gostaria de sofrer. Enquanto eles não agiram e fizeram aquilo que eles tinham que fazer, o barco estava indo de mal a pior. E posso te falar uma coisa, o barco ia naufragar. Se eles não fazem aquilo que eles têm que fazer, se eles não lançam, querido, Jonas para fora do barco, não, querido, iria apenas o barco quebrar, mas todos iriam perecer. Ei, querido, eu sei que não é fácil, mas existem decisões na nossa vida que elas são necessárias. Existem coisas que no andar da carruagem nós vamos precisar parar, nós vamos ter que pensar, nós vamos precisar mudar, nós teremos que organizar, ainda que seja difícil, teremos que nos afastar, para que eu e você possamos viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Diga comigo, fala assim: algumas decisões, fala, serão difíceis, mas vai valer a pena. Agora fala bem forte, diga assim comigo: vai valer a pena. E eu pergunto para você, o que tem te feito naufragar? O que tem feito as suas emoções naufragarem? O que tem feito as suas finanças nunca melhorarem, só piorarem? O que faz a sua saúde ir de mal a pior? Ei, querido, chegou o dia de jogar Jonas para fora. Chegou o dia de tirar aquilo que te afasta do plano de Deus. Chegou o dia de tomar as decisões que são difíceis, mas são necessárias. E sabe qual é o grande problema? Nós queremos viver grandes vidas, mas nós não estamos dispostos a fazer as grandes escolhas. Grandes vidas são resultados de grandes renúncias. Grandes bênçãos são resultados de grandes escolhas. E eu queria que você fosse comigo para Tiago 1:21. E essa pregação hoje, que ele deu uma pregação para gente grande. Porque a pregação que criança gosta de ouvir é: faça nada ou quase nada e ganhe tudo aquilo que você quer. Mas a Bíblia diz, querido, que o homem colhe de tudo aquilo que ele planta, e essa é uma verdade absoluta. Não tem como viver de qualquer jeito e ter uma vida de qualidade. Não tem como, querido, fugir das nossas escolhas e ainda acreditar que Deus, na sua infinita bondade, vai olhar para nós e vai falar: não, eu tenho que abençoar, porque Ele faz tudo errado, mas Ele é tão bonitinho. Não, ela o tempo todo está só murmurando, está só reclamando, fazendo aquilo que é errado, mas quer saber de uma coisa? Eu gosto do cabelo dela, então eu vou abençoar ela. Sabe, querido, Deus não vai te abençoar pela cor dos seus olhos, nem pelo jeito do seu cabelo. Deus vai querer te abençoar pelas escolhas que você tem feito. E ele diz aqui em Tiago 1:21, pelo que despojando. E despojar, querido, fala sobre tirar, sobre jogar fora, sobre abandonar. E ele diz assim: pelo que despojando de toda sorte de imundícia, de todo vestígio de mal. Sabe o que é vestígio de mal, querido? Quem aqui já lavou louça alguma vez na vida? Agora, quem aqui já lavou um prato que há 2, 3 dias estava na sua pia, e aí aquela comida ou alguma coisa que você tinha deixado ali, você raspou o prato, mas ficou alguma marquinha, endureceu no prato? Sabe o que eu estou dizendo? Quando você, querido, acabou de comer, você passa água, a mão, uma buchinha, o prato já limpa. Mas se você deixar, querido, alguma coisa grudar no prato, é tipo prato de brigadeiro, não sei se você sabe o que eu estou dizendo, mas você coloca o brigadeiro, enrola para uma festa infantil, e se você deixar aquele chocolate ali uns 2 dias sem lavar, meu irmão, você pode passar a bucha e não sai. Você tem que pegar uma faquinha, você tem que raspar. Você sabe, quem tem experiência em lavar louça aí? Você tem experiência? Sabe, querido, tem coisa da nossa vida que é assim, e é isso que significa vestígio, são restos. Às vezes, existem mudanças na nossa vida que nós fizemos, mas nós não fizemos por completo. Deixa eu falar para você. Existem coisas que quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a fazer. Existem coisas que nós abandonamos. Um exemplo aqui, talvez você falava muito palavrão quando você não era crente. Aí você aceitou Jesus, e aí de 100% do palavrão, você abandonou 98%, mas você ainda manteve 2%. Sabe que ele tinha falado uma coisa para você:
O tamanho da vida que Deus tem para você está diretamente ligado com o tamanho das renúncias que você precisa fazer. É por isso que para viver uma grande vida de Deus, não tem como abandonar 98% das coisas que nos fazem mal. Nós precisamos abandonar 100% das coisas. E é por isso que aqui em Tiago 1:21 ele fala: ei, você precisa abandonar tudo aquilo que é ruim, ao ponto de não deixar um vestígio sequer daquilo que te faz mal. Ah, pastor, mas é só um palavrão. Pastor, mas é só uma coisinha pequenininha. Sabe, querido, é essa a vida que você quer viver? Eu tenho certeza que se você for em um restaurante e tiver ali um vestígio de comida da última pessoa que comeu, você não aceita, você pede para trocar o prato. Sabe, querido, se você não aceita comer num restaurante em um prato sujo, por que você vai aceitar viver hoje essa nova vida com traços da vida antiga que você tinha? Ei, querido, está na hora de trocar o prato, está na hora de abandonar aquilo que é sujo, está na hora de fazer uma virada de um jeito que nós vamos nos tornar pessoas irreconhecíveis. Vão olhar para nós e vão falar: ei, quem é essa mulher nova que eu não conheço? Quem é esse homem novo que eu não conheço? A fala é diferente, as escolhas são diferentes. Ei, está na hora de parar, está na hora de pensar, está na hora de abandonar, está na hora de organizar para correr a carreira que Deus tem para nós em uma intensidade diferente, irmão. E ele continua dizendo: abandone todo vestígio de mal, receba com mansidão a palavra que hoje é implantada em vocês, do qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Aleluia. Você precisa, eu preciso abandonar de uma vez por todas tudo aquilo que está ligado ao pecado. Fala comigo, fala assim: a partir de hoje, fala, eu vou abandonar os meus pecados de estimação. Oh, aleluia. Por que a gente está falando isso? Estamos na reta final de 2021. Já chega 2022. E eu sei, querido, que muita gente vai ficar triste quando chegar em dezembro de 2021. Eu sei que tem muita gente que vai olhar para trás e vai pegar a lista de coisas que tinha ali desejado fazer em 2021 e vai perceber que não fez nem a metade daquilo que queria fazer. Eu sei, querido, que coisas vão começar a vir e o diabo vai pintar e bordar na cabeça das pessoas e vai falar assim: mais um ano passou e você continua o mesmo, mais um ano passou e você não fez aquilo que você tinha que fazer. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa aquilo que aconteceu até hoje, porque mais uma vez Deus está te ensinando e te mostrando um mapa que vai te conduzir para o tesouro. Porque viver a vida de qualquer jeito produz resultados de qualquer jeito, mas aqui Deus está nos lembrando que existe uma forma de fazer escolhas difíceis de fazer, abandonar coisas que nós temos muitas vezes dificuldades de abandonar, mas não existe, querido, sucesso sem abandonar essas coisas. Ninguém, querido, desfruta da adrenalina de um pulo, querido, em queda livre de paraquedas, enquanto está segurando na porta do avião. Sabe, existem coisas que nós precisamos ir, existem passos que nós precisamos dar, e existem coisas que Deus está esperando você fazer. Existem coisas que não dependem do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, da prefeito, do presidente da república. Afinal de contas, querido, céu ou inferno, bênção ou maldição, essas coisas são resultados da sua escolha e da minha escolha. É por isso que se nós continuarmos com as mesmas escolhas, nós teremos a mesma vida. Mas Deus está falando: ei, se é para escolher, escolha certo. Se é para mudar, mude por completo. Se é para viver uma nova vida, quebra o prato. Joga o Jonas fora. Pastor, mas é difícil demais, meu irmão. Eu fico imaginando, querido, a decisão daqueles homens, como a gente leu. Eles estavam ali e de repente Jonas fala: só tem um jeito de vocês viverem, é me jogando no mar. Meu irmão, se fosse você, qual a decisão que você faria? Não, puxa, mas coitadinho do Jonas. Mas o que vai acontecer com ele? Sabe, querido, o que vai acontecer com Jonas é problema do Jonas. Assim como o que vai acontecer com você
é problema seu. Fala com quem está do seu lado, fala assim, a sua vida, fala, é problema só seu. Abandonar a vida de pecados é aquilo que vai nos conduzir para um 2022 diferente. E eu queria que você agora fosse para Filipenses 3,13, mais um texto. Enquanto eles não decidiram, querido, o barco estava afundando. Enquanto você não decidir, a sua família vai afundar, as suas finanças vão afundar, a sua vida espiritual vai afundar, os seus sentimentos vão afundar, porque, querido, só depende de você. Eu odeio música secular, querido, eu prego contra e você já sabe disso. Mas, querido, todo final de ano tem uma música que vai te atormentar. E eu lembro, querido, que desde que eu sou criança tem uma música que toca no final do ano, né? E sempre ficava, depende de nós. Não sei se você lembra dessa música aí ou não. Sabe, eu quero dizer para você, querido, só depende de você. A gente era obrigado a cantar essa música na apresentação do SESI, né? Quem já foi ou ainda é criança. A gente ficava lá porque só depende de você mesmo. Aí tem gente que fica, não, mas não depende de mim. Depende do meu cabelo, depende da minha cor, depende da minha escola, depende, irmão. Não depende dos outros, só depende da gente. Vá comigo, fala, só depende de mim. Sabe, querido, enquanto você acreditar nas suas desculpas, você nunca vai ter força suficiente para fazer o que você precisa fazer. E Paulo fala isso aqui, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu sei que não sou perfeito. Uau, olha que coisa legal, eu gosto desse texto. Paulo, quando ele começa aqui, segura aí que a gente vai ler esse texto inteiro. Ele fala assim, ei, quem está falando com você não é o Senhor perfeição. Ele fala, mas esse homem que não é perfeito, já aprendeu uma coisa. Fala comigo, fala assim, eu só preciso de uma coisa. O que é que você só precisa fazer? Ele diz, eu sei que eu não sou perfeito, mas uma coisa eu aprendi a fazer. É deixar para trás as coisas que têm que ser deixadas e avançar para aquelas que estão diante de mim. Irmão, como é que a gente vai viver a vida que Deus tem para a gente? Parando hoje e de fato analisando como é que está a nossa vida. Sabe, querido, nós só vamos conseguir consertar se nós entendemos aquilo que tem que saber, se nós entendemos aquilo que nós precisamos consertar. Você está lá e fala assim, meu Deus, por que minha vida está assim? Eu não sei, é só você quem sabe. É por isso que nessa noite eu estou te chamando para parar tudo. Eu estou te chamando para nessa noite pensar um pouco, por que o seu casamento está como ele está? Por que as suas finanças estão como ela está? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, em um dos livros que nós lemos com a liderança, e disse, aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Sabe, o problema que você não conhece, não pode ser resolvido. Às vezes você vai lá e fala assim, meu Deus, por que é que a conta de água está vindo tão alta? Não sei. Será que é porque você está tomando banho demorado demais? Será que porque ao invés de você usar vassoura, você está fazendo, não é, vassourinha de água assim para lavar o quintal? Ou será que tem um cano no subsolo da sua casa vazando e você não sabe? Sabe, querido, para solucionar esse problema, você precisa primeiro saber o problema. De nada adianta você brigar com seus filhos para eles tomarem banho mais rápido, se o problema não é o banho, é um vazamento que está debaixo da casa. Sabe, muitas vezes eu percebo que nós estamos assim, como Paulo diz, nós estamos desferindo golpes ao ar, achando que nós vamos vencer essa batalha, mas querido, quem dá golpe no ar não ganha a luta. Quando você vê uma luta de UFC e de boxe, ninguém fala lá, esse é o campeão, porque ele desferiu 259 golpes no ar. Eu nunca vi, querido, uma pessoa ganhar assim, mas talvez o cara estava lá, dando jab direto, cruzado, upper, e aí ele fez um monte, o outro só estava esperando. Na hora que aquele vacilou e abriu o queixo, ele veio com um diretão, pá! Lockdown, nocaute. Um deu 300 golpes no ar, sem eficácia. Mas aquele que só deu um certeiro, sabe, querido, ele foi campeão e ele venceu a luta. Ei, querido,
Para de gastar o seu tempo com o que você não deveria gastar. Entenda o que você tem que fazer. Às vezes aquilo que você está identificando como problema nem é de fato seu problema. Muitas vezes você está dizendo assim: não, a minha família, meu Deus, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo por causa disso, e a igreja está causando esse problema. Meu irmão, você gasta 3 horas na igreja durante a semana e gasta 12 no Netflix. E aí a gente fala: não, porque a igreja está roubando a minha família de mim. Será que é a igreja, ou será que é o jogo de futebol que acontece 2 vezes na semana e tem duração de 2 horas cada um? Olha lá se você não assistiu o pré-jogo e o pós-jogo comentado. Sabe, querido, por que a nossa vida está assim? Eu não sei, mas eu sei que Deus está nos chamando hoje para parar, para pensar, para refletir, para identificar, para corrigir, para abandonar. Porque, querido, eu não sei se você sente o que eu estou dizendo, mas tem coisa boa vindo aí, querido. Existe um futuro glorioso que Deus está esperando que eu e você venhamos viver, mas se continuarmos do mesmo jeito não vai dar certo. É por isso que eu estou falando, querido, hoje está na hora de jogar o Jonas fora, está na hora de abandonar o passado. Está na hora de abandonar as lembranças de frustrações que eu e você talvez tenhamos passado na nossa vida. Tem gente que está se agarrando demais aos traumas passados. Tem gente que está lembrando até hoje: não, mas eu não consigo fazer nada, porque eu ainda lembro do dia que eu ralei o joelho tentando aprender a andar de bicicleta. Ei, meu irmão, você ralou o joelho, mas e aí? Você levantou, pedalou e aprendeu. E quem aprende a andar de bicicleta uma vez nunca mais esquece. E aí a gente está lá: não, mas o meu cotovelo, mas eu isso e eu aquilo. Ei, querido, para! Não, mas eu não vou tentar de novo, porque eu tentei 2 vezes e não deu certo. Ei, querido, tenta até dar certo. Sabe, querido, mas o bolo não deu certo, querido. Vai lá e tenta uma, tenta 2, tenta 3, talvez, querido. Você olha e fala assim: puxa, eu não sou bom em fazer bolo mesmo, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar tanto dinheiro e eu vou comprar uma panificadora, eu vou comprar uma loja de bolo. E eu vou pagar pessoas para fazerem bolo para mim, mas uma coisa é fato: não importa como o bolo vai chegar, no fim das contas vai ter bolo em casa sobrando. Sabe, querido, talvez é só o caminho errado, talvez é a forma errada. A gente vai recalcular, nós vamos reorganizar, mas uma coisa é fato: vai ter bolo na festa. Aleluia. Talvez você está tentando aqui, em um caminho desse ferindo, Deus está falando assim: ei, calma aí, campeão. Não é assim. Dá uma analisada, dá uma mudada, dá uma esquecida. Está na hora de jogar para fora, querido, das lembranças do passado. Está na hora de jogar para trás os complexos de inferioridade. Está na hora de parar de lembrar aquilo que deu errado. Sabe, tem gente, querido, que quando lembra da história do Brasil só sabe falar de coisa ruim. Outro dia eu ouvi um cara falando: é assim mesmo, como o Brasil vai mudar? Um Brasil que desde da sua colonização já foi explorado. Brasil é um lugar de políticos ladrões, porque Portugal já era ladrão. Ei, querido, tem tanta coisa boa que já aconteceu no nosso país. Milhões de pessoas foram curadas, querido, por causa do antibiótico que foi descoberto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Quantas coisas já aconteceram no nosso país. Sabe, querido, quantas coisas lindas nós já desfrutamos. Quantos missionários nasceram na nossa nação e foram ao longo do mundo e mudaram histórias. Somos um dos maiores, querido, países em extensão territorial. E aí a pessoa só lembra: não, porque isso deu ruim, 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 isso deu ruim. Não, querido, e quantas coisas deram boas. Quantas coisas deram certo na nossa história, na nossa família. Ei, querido, se é para lembrar, vamos lembrar daquilo que nos faz bem. Se é para manter lembranças, vamos deixar claro nos nossos olhos aquilo que funcionou. Para de olhar para aquilo que te faz mal. Paulo falou: eu não sou o Senhor perfeito não, mas eu já aprendi tudo o que eu preciso. Eu já sei fazer a única coisa que vai me conduzir para um futuro glorioso. Eu já aprendi que crente anda para frente. É isso. Talvez numa tradução mais moderna ele estava falando assim: eu já aprendi tudo o que eu preciso aprender. É não olhar para trás, mas olhar para frente. É abandonar aquilo que me faz mal e agora correr para frente. Sabe, querido, eu e você não somos perfeitos não, mas tem coisas que a gente já sabe fazer.
que é abandonar pecados, abandonar lembranças, e agora Deus está te chamando para abandonar amizades. Sabe, querido, tem gente que te faz mal, e aí você ainda está insistindo naquela amizade que você sabe que te faz mal. Sabe, e eu falo para você que a ministração de hoje é uma ministração mesmo daquela que você vai sair daqui e você vai ficar pensando, e eu falo para você que eu não tenho as respostas para você, porque só você tem as respostas. Só você sabe aquilo que te faz mal, querido. Só você sabe aquilo que você faz que ninguém vê. Só você sabe quais são os seus pecados, querido, ocultos. Eu não sei. Quando eu olho para você, eu vejo você como uma pessoa plena. Mas se existem coisas na sua vida acontecendo, é porque de fato, querido, talvez existam coisas que nós não estamos vendo, mas você sabe o que você faz. Existem pessoas que você ainda conversa que não deveria. Sabe, tem pessoas que te remetem ao seu passado cruel, ruim. Meu irmão, tesoura. Sabe, porque assim como você precisa abandonar pessoas, né? A gente está aqui com Jonas, decisão difícil demais. Mas Jonas falou, você tem uma escolha. Vamos todo mundo morrer aqui, ou então me joga no mar e vive. Aleluia, aleluia. Tiago 4,4, vai lá comigo. Meu irmão, eu falo para você que eu não gosto de pregar essas coisas não. Mas eu sei que sem essas coisas a gente nunca vai viver o melhor do Senhor, querido. Aleluia. Meu Deus. É grande demais, queridos, para a gente não renunciar a coisas e perder isso. Seu futuro é lindo. Existe algo maravilhoso, mas tem que deixar. Porque se a gente não tomar essas decisões difíceis, e sabe o que é doido? Cada vez vai ficar mais difícil mesmo, gente. Sabe, hoje já é difícil ser um crente raiz. Está difícil demais. Sabe, você é julgado. Sabe, você é condenado. Sabe, querido, mas eu falo para você, qual é o tipo de vida que a gente vai viver? O doido é que existem decisões que na hora parece que nada está acontecendo, e eu acho que esse é o difícil, sabia? Porque eu acho que se as coisas fossem mais instantâneas, eu acho que seria mais fácil decidir. Como assim, Leandro? Não estou entendendo. Se a gente, Ananias e Zafira, mentiu, morreu, eu acho que a gente talvez erraria menos, porque a gente sabia que ia ser papum. Sabe, eu falo para você, a gente vai lá e erra, fala, vixe, não deu nada, beleza. Assim como a gente erra e vê que não deu nada e continua, a gente acerta, vê que não deu nada e para. Porque a gente olha e fala assim, caramba, fiz o que é certo aqui e não colhi de nada disso hoje. Sabe que você não colheu hoje, mas isso foi um tijolinho que foi colocado. Sabe, é como uma rua de paralelepípedo. Sabe, você olha ali e eu fico olhando às vezes naquela rua, e aí eu falo para você, é um tijolinho, mais outro tijolinho, mais outro tijolinho. Sabe, querido, você coloca um tijolo aí, você fala assim, uma pedra de paralelepípedo, você fala assim, nossa, que coisa insignificante. Mas sabe, querido, quem não coloca o primeiro paralelepípedo nunca vai ter uma rua. Sabe, talvez tudo que Deus está precisando para manifestar coisas da nossa vida é uma decisão. É uma atitude, é uma mudança, é um passo. Sabe, e aí você está lá naquele negócio de vitimismo, e mais, o outro, e para, querido, hoje se você só entender isso já está bom. Deus está dizendo, só depende de você, só depende do Leandro, só depende do Samuel, sabe, só depende do Fábio. Por quê? Porque o futuro é nosso, a decisão também é nossa. Em Tiago 4 ele fala assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna imediatamente inimigo de Deus. Meu Deus. Pastor, meu futuro é lindo, porque o profeta disse que vai ser. Não, o seu futuro só vai ser lindo, se você decidir aquilo que você precisa decidir. Quando Deus fez o desenho, querido, era muito lindo. Sabe, se você pegar o desenho de um arquiteto, meu irmão, tem tanto arquiteto bom, que você pega lá um terreninho de 5 por 11, né? 5 por 22.
Aí você olha lá e fala assim, mentira que cabe tudo isso nesse meio lote. Meu irmão, aí a hora que aquela casa fica pronta, parece que não é 5 por 22, parece que tem 10 por 50. Você fala, meu Deus, como pode? Nossa, olha que casa linda. E aí você fala, meu Deus, olha isso aqui, aquele negócio. Sabe, eu falo para você, o projeto pode ser lindo, mas coloca na mão do pedreiro errado. Meu irmão, tem pedreiro que é ninja para fazer o troço errado. Estou falando, aquele negócio que era reto, a hora que você vê, fala assim, uau, não é aquela barriga. Meu irmão, tem gente que faz o reboque, que começa, querido, dessa grossura, a hora que você vai ver, termina desse jeito, faz uma barriga que parece que a parede está grávida de 9 meses. A parede do nosso apartamento lá era assim, do quarto, meu irmão, acho que a galera fez de gesso, né, o reboque do negócio, na hora que você vinha fazia um calombo. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar aqui, não é, de uma carroça, de uma corrida para consertar isso aqui. Oh, aleluia. Sabe, querido, existe uma vida de escolhas que nós precisamos fazer, e tudo isso está na sua mão, porque o projeto é lindo, mas o resultado só vai ser lindo se você fizer da forma que tem que acontecer. Pastor, meu futuro é lindo porque Deus disse que ia ser. Não, o seu futuro vai ser lindo porque você está decidindo mudar as suas escolhas. Você está decidindo abandonar todo o resquício daquilo que é ruim. Você está escolhendo hoje mudar uma coisa de cada vez. Porque, querido, você não tem dinheiro porque o outro fez isso. Você não tem dinheiro porque talvez você não sabe onde o seu dinheiro está indo. Você está se associando a coisas, tendo atitudes, a pessoas que têm te feito gastar demais. Aí você vai lá, talvez fale assim, pastor, eu não sei o que acontece, mas eu não tenho dinheiro, eu estou todo endividado. Mas aí, querido, você anda com pessoas que ganham 10 mil reais por mês, você ganha 2 mil reais por mês, e você quer frequentar os mesmos lugares, ter as mesmas roupas, sair a mesma quantidade de vezes. Ei, essa matemática não fecha. Entenda o nível que você está vivendo, entenda a vida que você está vivendo. Sabe, querido, reconheça a sua condição, faça as suas contas, entenda o processo, se organize. E eu queria que você fosse comigo para Marcos 6. Aleluia. E pode parecer, eu falo para você que eu nunca entendi esse negócio aqui de Marcos 6. De repente a gente vai ler aqui sobre a multiplicação de pão e peixe. Está lá um problemão, a galera com fome, e aí Jesus traz uma orientação aqui, que eu falo para você que eu nunca entendi até hoje. E ele diz assim, Marcos 6,37, ele porém lhe respondeu, dai-lhes vocês de comer. Então eles lhes perguntaram, havemos de comprar 200 denários de pão para dar para esses comerem? E ele então lhe falou, quantos pães vocês têm? Vão ver. E eles o informaram e responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Então ele ordenou que todos fossem agora assentados em grupos sobre a relva verde, grupos de 100 e grupos de 50. Meu irmão, agora olha que coisa doida. Jesus está lá e fala, tem que dar comida para o povo. E qual a orientação que ele traz? Ele fala, organiza. Meu irmão, olha que coisa doida. Ele está falando assim, ei, está uma bagunça, está todo mundo do jeito, vamos fazer o seguinte, para dar certo a gente precisa organizar. E ele fala, vamos fazer grupo de 50 aqui, vamos fazer grupo de 100 ali, e sabe o que acontece, querido? A organização não veio depois do milagre, a organização veio antes do milagre. Porque como é que eles poderiam receber se estava todo mundo perdido, se estava todo mundo jogado para tudo quanto é lado? Sabe, querido, o milagre que Deus quer fazer na nossa vida só está esperando a organização das nossas coisas. É por isso que você precisa parar e organizar o seu tempo melhor. Porque quando você para e você olha para a sua agenda, quando você para e olha onde está indo o seu tempo, você vai saber o que você tem que cortar para ter mais tempo com a sua família. Você vai identificar o que você tem que cortar para ter mais tempo para o ministério.
Quando você parar agora e organizar, peraí, onde é que o meu dinheiro está indo? E você começar a anotar os seus gastos, você vai perceber, querido, que todos os dias gastar R$ 6,99 chupando sorvete, no fim do ano é uma fortuna. E aí você fala assim: pastor, eu não vou ficar mais rico nem mais pobre cortando o meu sorvete. Sabe, querido, se você ganha 50 mil reais por mês, de fato isso é irrisório. Mas se você conta as moedas para pagar as contas, multiplica 6,99 vezes 30 e pega o valor e multiplica por 12. Pastor, como é que as coisas vão acontecer? Para, pensa, identifica, organiza, abandona, para que agora você possa correr para o futuro que Deus tem para você. Sem esses passos, sem essas atitudes, meu irmão, 2022 vai chegar e nós vamos continuar vivendo a mesma vida de decepção. Deus vai querer nos prosperar, mas Ele não vai poder, porque a bênção é resultado das nossas escolhas. E aí Jesus falou assim: ei, vai acontecer. Jesus sabia que ia ter multiplicação, mas antes da multiplicação, querido, veio a organização. O que é que eu estou querendo dizer para você? Toda ação produz uma reação, toda semeadura produz uma colheita. Como eu sei, gente, que os nossos próximos dias serão dias maravilhosos? Porque hoje é uma noite para se pensar. Sabe, hoje é uma noite para você analisar tudo aquilo que tem roubado as coisas da sua vida. Ah, pastor, mas a minha vida daria certo se o meu dia tivesse 48 horas. Você já ouviu falar isso várias vezes. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Você não precisa de mais tempo, você precisa gastar melhor o seu tempo. Sabe, tem gente, querido, que não agrega nada à sua vida. Joga fora. Tem coisas que você assiste que não agregam nada à sua vida. Joga fora. Sabe, eu vendo a galera conversando essa semana no grupo da bicicleta, e a galera falando, e todo mundo falando do show que teve ontem do cantor Gustavo Lima. Gustavo Lima não? Não foi Gustavo Lima. Quem teve show, né? Foi Gustavo Lima? Gustavo Lima, tá sabendo muito, hein? Eu sabia que ia dar essa, né? A galera sabe, né? A galera nem participa mais, porque sabe que eu vou tirar onda. Sabe, todo mundo, não sei o que, ingresso, blá 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 blá, e fazendo aquele negócio. E eu falei assim: uau, quanta futilidade. Aí passou. E aí? Vamos achar agora uma outra coisa para falar, tão fútil quanto. Vamos achar um novo assunto que não vai mudar a nossa vida. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava pensando nisso essa semana. Sabe, os planos de Deus são grandes demais para a nossa vida. E a gente precisa começar a entender isso e tomar decisões diferentes daquilo que o mundo tem tomado. Sabe, está na hora da gente voltar a estudar. Está na hora da gente voltar a fazer coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. Está na hora da gente começar a ralar com coisas que nós temos que ralar. Sair mesmo da nossa zona de conforto. Sabe, começar a abandonar coisas que nós temos acostumado. Porque deixa eu falar uma coisa para você, voltando lá para o início, para terminar agora. Lembra que eu falei que quando eu fui mudar de casa, eu percebi que eu tinha um monte de coisa no apartamento que eu não precisava? Sabe por que isso acontece? Porque nós, como seres humanos, somos altamente adaptáveis. Nós, como seres humanos, conseguimos nos acostumar com as coisas de uma forma fácil. Nós, como seres humanos, conseguimos nos acostumar a viver com problema. Agora, a Bíblia não diz que crente tem que se acostumar a viver com problema. A Bíblia diz que crente precisa se acostumar a vencer os problemas. Lando, o que é que você está dizendo? Sabe, querido, quantas coisas nós temos trazido para a nossa vida que tem minado a nossa capacidade de produzir. Não, pastor, eu estou acostumado a viver com a diabetes. Ei, querido, existe cura para diabetes. Não, mas eu estou acostumado a mancar.
Sabe, querido, existem curas que podem se manifestar nos seus ossos, que vão fazer com que você não manque, mas agora corra, que vai fazer com que você não seja privado, mas agora vive uma vida plena. Mas a gente está se acostumando. A gente está se acostumando a não ter, a gente está se acostumando a não desfrutar, a gente está acostumando as coisas darem errado. Ei, querido, Romanos 8,37 diz: em todas as coisas, porém, em tudo eu sou mais do que vencedor. Por que é que eu estou pregando para você, meu irmão? Não se acostume com a derrota, não se acostuma com uma família meia boca, não se acostuma com finanças meia boca. Sabe, a gente olha para os ricos lá fora, e a galera tem luxo, querido, de pegar um jato, e fala: eu vou comer uma massa lá na Itália. Aí o cara vai lá, pega o avião dele, desce lá na Itália, come uma pizza, come uma macarronada, aí fala: puxa, eu vou tomar um café na Torre Eiffel. Aí vai para o aeroporto, toma um café, e fala: puxa, eu não quero dormir no hotel, eu vou dormir na cama da minha casa. Aí o cara pega de novo e volta para a casa dele para dormir. E aí, a gente como cristão é assim, está na luta, é deserto, é assim, é difícil a vida do cristão, porque é só assim que a gente valoriza. Não podemos ter os prazeres do mundo, e a gente está acostumando com a falta, a gente está acostumado com a escassez, a gente está acostumado com plantar, querido, e ver as coisas comendo a nossa semente. Não, meu irmão, acabou. Por quê? Porque a gente vai começar a parar, olhar, abandonar, escolher, organizar e correr, porque tem uma vida melhor, irmão. Tem uma vida onde não importa quanto custa a carne, eu vou comer carne. Sabe, meu irmão, não importa quanto está a gasolina, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou fazer viagem de carro. Ah, pastor, mas a inflação e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Meu irmão, eu nunca vi trilionário, bilionário ficar assim: nossa, a Selic saiu de 6,25 para 6,50. Puf, irmão. Sabe, puf. Né, o que vai mudar na vida dele? Consciência. Sabe, irmão, essa é a vida. Sabe, tem coisa e a gente está lá, às vezes tão acostumado. Aí eu me lembro, meu irmão, que quando a primeira vez que eu falei que a gente levantou 25 mil reais para fazer o ar-condicionado, um monte de gente olhava assim com os olhos. Aí a gente falava de comprar as coisas, um monte de gente assim olhava. A gente falava: pastor, não fala esses valores aí não, que tem valor, esses valores vão escandalizar os irmãos. Ei, meu irmão, não é escandalizar, é inspirar. Eu lembro de um arquiteto que chegou para a gente, fez um projeto, e aí eu peguei e falei assim: o que é isso aqui? Eu falei: é totalmente oposto do que eu te falei. Ela falou assim: não, pastor, a igreja de vocês está numa região que não é a zona sul de Bauru, então você não pode ter uma igreja de fachada tão bonita, você não pode ter uma igreja assim assado, porque senão as pessoas não vão querer frequentar. Eu falei: ei, você não captou a mensagem. Sabe, as pessoas precisam olhar e falar: uau, que fachada bonita. Elas têm que entrar e têm que ter a melhor cadeira para sentar, elas têm que ter o melhor som para ouvir, a melhor luz, porque elas precisam entender que a vida que as pessoas tentam nos convencer não é a vida que nós temos que aceitar, meu irmão. Nós podemos andar sobre as circunstâncias, nós podemos andar em saúde quando todo mundo está doente, irmão. Nós podemos andar em prosperidade quando está todo mundo passando falta. Mas como é que nós vamos viver? Parando, olhando, abandonando. E eu falo, querido, eu vou começar de mim. Eu estou pregando para mim hoje. E se você, querido, está junto comigo, nós vamos consertar e colocar a casa em ordem, querido, em dezembrão. Sabe, de repente o profeta chega para o rei, Urias, fala assim: ó, o negócio é o seguinte, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Sabe, irmão, quando você deixa a bagunça tomar conta de áreas da sua vida, você acaba com o seu futuro. E aí o rei chora, o rei acerta, ele começa a organizar, e Deus vira e fala assim: ó, volta lá, Isaías, fala para ele lá que eu vou dar mais 15 anos para ele. Sabe, querido, quando a organização, ela começa a entrar no lugar da bagunça, aquilo que traria morte, agora, querido, traz vida. Ei, o seu futuro pode ser mudado. Você só precisa organizar coisas hoje, você só precisa colocar coisas, querido, no seu devido lugar, e tudo vai acontecer. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado.
Por que é que tem coisa que não está acontecendo? Porque talvez existam amigos seus que estão ocupando um lugar acima do lugar de Deus na sua vida. Talvez existam atitudes de pecado, talvez existam escolhas que você está fazendo, que estão, querido, acima de Deus na sua vida. E o que é que eu estou falando? A começar de mim, querido, está na hora da gente virar algumas chavinhas, da gente mudar algumas coisas, porque 2022 está chegando, 2021 pode terminar melhor do que nós estamos vivendo, mas para isso nós precisamos de decisões difíceis. É difícil? É claro. Vai exigir de nós ser chato? Muito. Sabe, mas e aí, qual é o nível que você vai viver? Eu pergunto, qual é o nível que a gente vai viver? Sabe, querido, Deus não mudou de ideia. E se você se lembrar, alguns meses atrás, no meio de um culto, querido, por debaixo de inspiração, nós falamos que a nossa igreja, antes de ser conhecida por números, seria conhecido por santidade e caráter. Ei, querido, o plano de Deus não mudou, o jogo continua o mesmo, só existe santidade e caráter com escolhas. Ah, pastor, mas eu não estou afim de viver essa vida. Então, querido, faça a sua escolha. Pastor, esse negócio não é para mim. Pô, querido, se você gosta de viver uma vida gemendo e chorando, faça a sua escolha. Pastor, mas esse negócio de prosperidade não é para mim. Fica tranquilo, querido, quando você precisar, nós sempre teremos uma cesta básica para te dar. Mas agora, você pode jogar no time daquele que sempre precisa da cesta básica, ou você pode jogar no time daquele que sempre dá a cesta básica. Qual time você vai jogar? Qual vida você vai viver? Sabe, irmão, tem coisas e tem milagres que podem acontecer. Tudo que você precisa é fazer aquilo que você tem que fazer. É fácil? Não é nada, irmão. É difícil demais. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim: meu Deus, mas foi do nada. Ei, que ele não foi do nada. Essa semana eu acordando 6:30 da manhã para fazer aula de inglês. Eu falei: caramba, eu não quero fazer isso. Que idiotice. Quem foi o idiota que teve a ideia de fazer aula de inglês 6:30 da manhã? Sabe aquele ideia? E depois eu lembrando, eu pensando em algumas coisas, eu falei assim: uau. E eu comecei começando a falar inglês essa semana com algumas pessoas. De repente eu parei e falei assim: não é que está destravando? Não é que eu estou conseguindo falar? E aí de repente Deus me lembrou. Ele falou assim: as pessoas não vão saber que 6:30 da manhã você estava conversando em inglês com a Laine. De repente vão dizer: nossa, é verdade, né? Foi tão sobrenatural. O Brad Fluke falou que ia pregar em inglês, ia ter um inglês tão perfeito e do nada aconteceu. Não, querido, não é do nada. Sabe, teve que sair da cama, teve que vencer a vergonha, teve que pagar lá a aula de inglês mensalmente, que podia estar gastando com outra coisa. Sabe, irmão, renúncias, escolhas. Para as pessoas, vai falar assim: nossa, simplesmente aconteceu. Ei, querido, nada simplesmente acontece. Tira isso da sua cabeça. Sabe, tem gente que fala assim: não, eu vou ir para a igreja e as coisas simplesmente vão acontecer. E vai, meu irmão, não vai simplesmente acontecer. As paredes aqui nunca caíram sozinhas. A gente teve que ir lá e dar martelada para ela cair. Nada foi construído sozinho. Sabe, teve muito suor e ainda tem muito suor. Teve muita renúncia, porque isso é evangelho. Jesus salvou o mundo, mas como Ele salvou o mundo? Coroa de espinho. Meu irmão, a gente chora porque entra estrepinho na nossa mão. Agora imagine lá, uma coroa de espinho, pá, pá, cravada no cara, lança furando do lado, chicotada lá nas costas dele. Meu irmão, foi difícil demais. Mas qual é o evangelho que a gente quer? É o evangelho onde eu canto agora fila no culto e está tudo bem. Um evangelho onde eu meto louco aí, e canto, bebo, encho a cara, falo palavrão, frequento as coisas aí e está tudo bem. Um evangelho de uma graça que na realidade, querido, só empurra as pessoas para uma vida de desgraça. Essa vida que você quer viver mesmo, irmão? Sabe, eu não sei contar você, mas eu não estou afim de viver essa vida não. Eu quero viver uma vida diferente. A gente vai mudar aqui, vamos rasgar a Bíblia, vamos mudar o estatuto da igreja e vamos começar a celebrar qualquer casamento? Ou será que a gente, querido, vai de fato pagar o preço e vamos levantar a bandeira meme? Quer hatear na internet, hateia aí, escreve o que quiser, critica, fala. Ah, mais.
Sabe, irmão, eu estou esperando o dia que vão começar a falar: ô Leandro, aquele pastor chato que não pode nada. Ô meu irmão, estou orando para esse dia chegar. Sabe, estou orando para as pessoas falarem assim: não, eu não vou naquela igreja não, naquela igreja lá ninguém bebe, ninguém zoa, a galera só quer saber de ler a Bíblia, ouvir louvor, orar, eles compram e pagam, eles abrem mão das coisas para trabalhar. Eu quero passar longe daquele povo louco lá. Ô meu irmão, vai acontecer, querido, porque nós estamos sendo chamados para parar, pensar, abandonar, organizar e depois, querido, desfrutar daquilo que Deus tem. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria que você fechasse seus olhos aí. E essa é uma boa noite para pedir perdão, querido. Essa é uma boa noite para você falar: pai, me perdoa porque eu joguei 2021 quase no lixo. Pode falar para ele aí, fala bem claro. Pode falar: pai, me perdoa por todas as vezes que eu escolhi o mundo ao invés de escolher o Senhor. Fala para ele: pai, me perdoa por todas as vezes que eu escolhi me encher apenas daquilo que é fútil, ao invés de ler os livros, de ler a Bíblia, de orar. Sabe, querido, o perdão faz parte do processo de transformação. A Bíblia diz: aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas aquele que reconhece, confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. Meu irmão, eu não quero saber do seu pecado, mas eu só quero que você hoje decida virar uma chave. Para! O barco está naufragando. Joga Jonas fora. Joga um hábito fora hoje. Joga uma escolha fora hoje. Pastor, mas eu tenho vergonha. Então ora baixinho aí para ninguém ouvir. Mas ora. Fala para ele, fala: pai, eu estou deixando a minha filha e o meu filho ouvir qualquer música dentro de casa, mas eu vou me posicionar como pai e mãe. Eu vou mostrar para eles que eles não vão assistir qualquer filme aqui dentro de casa não. Eu vou mostrar para eles que não vai ficar fumando as coisas aqui dentro de casa não. Eu vou mostrar para eles que existe um caminho de escolhas difíceis sim, mas de resultados na mesma grandeza da dificuldade das escolhas. Oh pai, eu oro mesmo para que essa geração fraca que está vivendo hoje, pai, superficial, inconstante, não faça parte da nossa vida. Eu oro mesmo, pai, para que hoje algo aconteça, para que uma nova forma comece a fazer parte da nossa vida como cristãos, pai. A começar de mim, eu peço perdão, pai, por não estar fazendo as escolhas 100% como deveria. E nós vamos melhorar a escolha do nosso tempo, pai. Nós vamos, pai, escolher melhor como gastar as nossas finanças. Nós vamos cuidar melhor da nossa alimentação, pai. Nós vamos começar a viver uma vida excelente, de uma forma diferente, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem. Nós não queremos, pai, afundar a vida de outros, como Jonas estava fazendo. Nós queremos ser aqueles que vão mudar, aqueles que vão inspirar. É por isso que eu oro mesmo, Espírito Santo, ajuda cada um de nós aqui a tirar essas perebas do coração. Nos ajuda, pai, a abandonar esses pensamentos de traumas, de inferioridade. Ah, pastor, mas só eu sei o quanto eu fui abandonado, traído. Ei, querido, é só você que sabe, porque só você pode virar a página. Ajuda, pai, porque nós não queremos mais ser roubados, pai, do melhor do Senhor. Nós não queremos mais pai, deixar esse sentimento de vitimismo roubar o melhor do Senhor. Que hoje, pai, a gente possa sair daqui mesmo pensativo. Espírito Santo, nos ajuda a pensar, nos ajuda a organizar, nos ajuda a identificar. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor mostre para cada um de nós qual é o lugar onde nós estamos em cada área da nossa vida, quais são as chaves que temos que virar, quais são as coisas que temos que abandonar, Pai, porque eu sei que todo mundo aqui não está nem perto, Pai, de viver aquilo que poderia estar vivendo. Tem muito mais, Pai,
E nós não vamos ser fariseus, de ficar fingindo que está tudo bem, Pai, porque eu sei que as nossas escolhas poderiam ser melhores, Pai, mas o Senhor está nos lembrando, e quando o Senhor lembra, o Senhor ajuda, o Senhor fortalece, o Senhor capacita. E hoje é uma noite de deixar, hoje é uma noite de abandonar, é uma noite de renunciar, é uma noite de escolher, é uma noite de olhar para lugares diferentes, para viver algo novo, Pai. Porque viver com as mesmas escolhas vai certamente nos conduzir aos mesmos destinos. E nós não queremos simplesmente crescer, Pai. Oh, Pai, caridade e dar 500 mil cestas básicas o espírita pode fazer, o ímpio pode fazer, sabe, qualquer milionário pode fazer, Pai. Mas a gente não quer dar cesta básica em pecado. A gente não quer fazer caridade com a vida, Pai, em um nível inferior àquele que, Pai, nós podemos estar fazendo. Ei, Pai, que antes de começar a mudar as nossas obras, que nós começamos a mudar a nossa vida. Uma revolução por dentro, uma revolução das escolhas, uma revolução do tempo, uma revolução das amizades, uma revolução, Pai, nas nossas escolhas dentro e depois, Pai, mudando a posterior de fora. Nos ajuda mesmo, Pai, a reconhecer, nos ajuda a identificar, porque nós queremos viver uma vida diferente, Pai. Dias de ajuste, oh, Pai, para preparar para coisas maiores, no nome de Jesus. Se você está aqui, querido, nessa noite, e você entendeu que você precisa dar um passo para mudar de vida, você entendeu que você precisa entregar sua vida para Jesus, você nunca fez essa oração, e você hoje fala assim: pastor, eu preciso dar um passo, entregando a minha vida para Jesus, mudando. Ou então, você um dia já fez essa oração, mas sente que você deu um desvio na rota, e você fala: hoje eu quero voltar para a rota certa, para o caminho certo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, querido, ou voltar para o caminho que Ele tem para você, dá um aceno com a sua mão bem alta. Quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus, ou voltar? Faz assim: pastor, eu estou aqui, eu quero orar. Tem alguém aí? Levanta aí a mão. Nós vamos orar por você. Todos juntos, nós vamos para o céu juntos. Amém. Então eu vou orar para você que está em casa. Repete comigo, fala assim: Deus, eu te entrego a minha vida, eu abandono o meu passado, reconheço Jesus como meu Salvador. Eu vou viver uma vida linda, repleta de justiça, paz e alegria. Me ajuda, Deus, a mudar a história. Obrigado por me amar e me aceitar como seu filho, no nome de Jesus, amém. Você que faz essa oração em casa, entre em contato com a gente. Nós queremos te auxiliar nesse processo agora, nessa nova vida que você vai viver. E se porventura você fez essa oração aqui hoje, né, mas ficou com vergonha de levantar a sua mão, assim que terminar, vai lá atrás da central de informações, que nosso time quer conversar com você e quer te dar um presente, amém? Tem alguém, querido, que precisa de uma oração por cura? Você está aqui e você fala o seu Miguel ali. Quem mais? Tem mais alguém? Põe a mão aí sobre o local da enfermidade ou sobre o seu coração, nós vamos orar. Você que também está em casa, faça isso, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos por vida sendo multiplicada. Oramos, Pai, para que a palavra se cumpra. A palavra foi pregada, Pai, e ela é vida para aqueles que a acham e saúde para o corpo. E é por isso que nós declaramos o poder tocando as vidas agora. Que cada um de nós, Pai, venhamos desfrutar de uma vida leve, próspera, cheia de paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.